Doutor Marcelo Pedreira, mais uma vez com muita alegria, na Janela da Paulista. Oba, Marcelo, que bom que a gente pode fazer vídeo presencial agora, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mesmo que seja mantendo essa distância, que seja chegando com a máscara, né? Acabei de tirar a minha agora. Pois é. Quando mas eu sentei aqui. tá melhor do que fazer virtualmente. Então, vamos falar sobre dor de garganta? Eita, Criança, vamos lá? Com certeza. Por que criança tem tanta dor de garganta? Depois a gente cresce e não tem mais. Pois é, garganta. melhora, né? Isabel, primeiro lugar que parece uma coisa meio cultural, né? Então, você tem até um bebezinho, você fala, ah, doutor, não tá mamando, né? Eu acho que é garganta, né? Porque a gente sempre pensa que quando não come que a garganta pode estar doendo, né? De fato, alguns quadros virais, Isabel, que a gente tem, mesmo em bebê, como você tem um quadro viral das vias aéreas, que a gente chama das vias aéreas altas, a garganta faz parte das vias altas. E como você tem uma inflamação geral, essas viroses respiratórias que a gente chama, elas também podem pegar a garganta e incomodar, assim como incomoda o adulto. Às vezes você não está resfriado, a garganta coça, arranha, dói um pouquinho, a criança pode acontecer, né? Mas o que é importante que eu sempre alerto as mães, que é o seguinte, Isabel, nem sempre a dor de garganta é igual ao antibiótico. Muita gente pensa, eu estou com dor de garganta, então eu tenho que tomar antibiótico para melhorar. E não. Ainda, como eu disse, a maioria dos quadros de dor de garganta, que pode ter, o bebezinho pode ter, apesar que o bebê não fala, né? Mas o bebê às vezes tem os sintomas, que tá comendo menos, está incomodado um pouquinho, chora, isso pode acontecer. Mesmo em crianças maiores que reclamam já de dor de garganta, a maioria delas ainda é viral. A maioria delas ainda não quer dizer antibiótico. Mas o pessoal às vezes confunde. A gente viu agora na pandemia, gente, até médico receitando antibiótico. Pois é, né? O antibiótico não é antiviral, né? Tem uma dica muito bacana, sabe? Quando a dor de garganta, em geral, tá? Isso não é uma regra, mas funciona quase sempre de maneira positiva. Pensar assim. Quando você tem uma dor de garganta, né, que é acompanhada de um quadro respiratório intenso do tipo secreção, tosse, coriza e dor de garganta, você pode quase que apostar que é viral, né, que ela faz parte de um quadro viral. Então, nesse caso, o que você faz? Sintomático, tem dor, você toma um analgésico, se tem secreção, você lava bem o nariz, faz inalação, né, e a dor de garganta vai passar assim como quando o vírus foi embora, né. Agora, a dor de garganta, aquela que tradicional, aquela amidalite brava, que costumava... Veja, nós somos do tempo, né, Isabel, que dor de garganta a gente tomou muita benzetacil, né? O nosso medo era tomar antibiótico, né? Porque aquela injeção dói pra chuchu, né? E a gente tinha dor de garganta, tomava benzetacil. Mas essa dor de garganta que a gente fala da benzetacil, que realmente é uma amidalite causada por bactéria, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Em geral, ela costuma, em primeiro lugar, ela costuma aparecer em crianças acima de 2, 3 anos. Assim, é raríssimo você ver uma amidalite causada por bactérias em bebês. Gente, não tem, tá? Isso é uma doença de criança um pouquinho mais velha. Mais especificamente acima dos 3 anos, que a gente já... 2, 3 anos, né? Que a gente já pensa numa amidalite bacteriana. E esse tipo de amidalite, ela costuma aparecer de repente. Então, a criança, tô com dor de garganta, febre, né? Mas dificilmente ela tem outros sintomas respiratórios, do tipo coriza, tosse, é uma coisa mais seca mesmo. Dor de garganta, febrão, aí você abre a boca da criança, né? E isso o médico tem que olhar, tá, gente? Porque o mais característico é que a criança tem aquela boca com as amígdalas mais crescidas, bem avermelhadas, às vezes com placa de pus, o céu da boca bem alterado também, bem vermelho, né? E isso caracteriza, junto com o quadro clínico, uma infecção bacteriana da garganta. Até se você estiver num lugar que você possa fazer um teste rápido, onde você coloca lá um cotonete na boca, nas amígdalas, né? E em algumas horas ela te dá o resultado se tem bactéria ou não, aí você fecha o diagnóstico, né? Mas o que eu acho que a mensagem de hoje é dizer o seguinte: existem 2 tipos de infecção de garganta, de amidalite. E a maioria delas é vírus. Então não é que tem dor de garganta, mesmo com uma febrinha, falar, eu vou tomar antibiótico porque vai melhorar. Não é isso. Ia melhorar de uma maneira ou de outra.
Mas muitas vezes você precisa realmente consultar o médico e ele avaliar e de fato, quando ela é causada por bactérias, aí você realmente precisa tratar com antibiótico para evitar inclusive complicações que você possa ter dessa amidalite. Por que o bebê não tem? É uma característica da imunologia do bebê, né? As amígdalas do bebê, a bactéria causadora da amidalite bacteriana, que é um Streptococcus, né? Ela não gruda na amígdala da criança, ela não tem essa afinidade. É uma característica da fase de imunidade da criança. Realmente só a partir dos 2, 3 anos, né, que as amígdalas da criança vão passar a ser colonizadas com esse tipo de bactéria. Então faz parte da própria fisiologia da criança. Por isso que o bebê não tem. Na medicina nunca existe o nunca, tá bom? Mas assim, é raríssimo, eu nunca vi, tá bom? Um bebê realmente positivo para isso. Né? E o vírus? Aí pega. Qualquer vírus respiratório, né? Você pega um adenovírus, um rinovírus. O adenovírus é doido para dar umas dores de garganta pesadas, sabe? Que são vírus respiratórios que podem dar desde o resfriado, como eu te falei, até uma dor de garganta mais chata, né? O adenovírus em si, ele costuma dar em crianças até um pouquinho maiores, tá? Um quadro chamado uma febre faringoconjuntival. Olha que interessante. Então, faz uma conjuntivite benigna, que a gente chama, né? Que acontece, você tem o adenovírus, ele acomete as amígdalas, né? Então você tem as amígdalas, geralmente você vê até umas vesículazinhas, umas bolinhas na amígdala, você enche de gânglio aqui no pescoço, né? E uma outra característica é que ele faz uma conjuntivite pelo próprio vírus. Então você tem a criança com uma secreçãozinha purulenta em um ou nos dois olhos, mas não é bacteriana, é viral. Então você não precisa tratar essa conjuntivite com antibiótico. É tudo decorrente do vírus. Mas, mais uma vez, a gente precisa examinar direitinho a criança, ver a faixa etária, ver as características da amidalite, ver que tipo de conjuntivite que a gente está vendo para a gente poder dar o diagnóstico. É só para dizer que quando a criança tem dor de garganta, muita coisa pode estar acontecendo aí, né? Então é sempre bom, né, o médico dar uma olhada e a gente jamais querer, de alguma maneira, conseguir um antibiótico e dar antibiótico por conta própria. A maioria das vezes não precisa, mas quando precisa... Precisa ser bem indicado para evitar complicações. Até para acertar o antibiótico também, né? Com certeza, né? A gente sabe o tipo de antibiótico que a gente dá inicialmente, né? Mas tudo depende da criança, né? do histórico da criança, enfim. Mas não é difícil de tratar não, felizmente é bom. E mais uma vez, a amidalite causada por bactéria, a gente precisa tratar com antibióticos, né? Porque a chance de você ter complicações é menor. Que tipo de complicação? Antigamente você tinha muito, a gente ainda tem, né? Mas quando você tinha mais dificuldade de tratamento, uma das complicações de uma amidalite bacteriana não tratada é a febre reumática. Lembra da febre reumática? A gente falava muito disso antigamente, né? A febre reumática era uma complicação de uma amidalite bacteriana não tratada. Você não trata, você faz anticorpos contra aquela bactéria, você deixa ela se desenvolver, aquele período sem tratamento, né? E ele pode causar, como consequência dessa amidalite não tratada, pode causar uma afecção no coração, que a febre reumática, né, é um quadro que você tem principalmente alterações cardíacas. Ou até, eventualmente, uma amidalite também não tratada adequadamente, uma amidalite bacteriana, você pode causar também problemas nos rins, né? Então você tem casos de nefrite, né, de inflamação nos rins, que é decorrente desse bichinho aí, dessa bactéria que não foi tratada. Olha quanta coisa bacana, né? Por isso que tem que conversar com o médico sempre. Atrás de uma dorzinha de garganta, né? E por que antigamente todo médico queria arrancar as amígdalas da gente? Na verdade é o seguinte, né? Porque você tinha tanta infecção de garganta, né? Que às vezes era mais fácil você tirar a amígdala, né? E às vezes não era nem questão de tanta infecção de garganta. Hoje ainda é uma indicação. Então, se você tem várias infecções... Se você tem várias infecções de garganta prejudicando a criança, ou mesmo o adolescente, do tipo, todo mês tem, falta à escola,
prejudica o desenvolvimento da criança, a criança cresce menos. Por quê? Porque está sempre doente. Às vezes você tem uma colonização excessiva nessa garganta e você vira e mexe, tem infecções mesmo que você precisa tratar com antibiótico o ano inteiro, né? Então, nesses casos, realmente, você pode discutir com o otorrino, você tira as amígdalas, depois de certa idade você já pode tirar com mais segurança, né? Por causa do problema imunológico. E aí você melhora isso. Mas antigamente, assim, às vezes tinha uma ou duas infecções, você já fazia a cirurgia, né? Eu lembro que as minhas, quando eu tinha 6, 7 anos, o médico queria tirar e a minha mãe falava assim, minha mãe era muito sábia, e ela falava, de jeito nenhum, as amígdalas da minha filha são a defesa do organismo dela. Até uma certa idade é muito importante mesmo, né? Até que idade? Um pré-escolar, tá bom? Então, depois disso, não vai fazer tanta falta. Depois, você já passa dos 5 aninhos. Um pouquinho mais velho, né? Você já tem outros mecanismos que podem suprir a produção das amígdalas, né? Porque a amígdala realmente ela produz células de defesa, né? Então, se a criança está bem, desenvolveu bem, você pode tranquilamente, se for indicado, você pode tirar, que não vai fazer tanta falta assim, não. Então tá bom, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez. Um prazer, Isabel. Prazer. Obrigada, doutor.